Existe algo curioso sobre a traição. Quase sempre ela parece inesperada. Um amigo em quem você confiava, de repente te decepciona. Um colega de trabalho que parecia aliado, de repente te prejudica. Uma pessoa que prometeu lealdade, de repente muda completamente. E então surge aquela pergunta que todo mundo faz: como essa pessoa foi capaz disso? Mas talvez essa seja a pergunta errada. Talvez a pergunta mais importante seja outra: por que as pessoas realmente traem? Será que a traição é um acidente raro? Um erro de caráter de algumas poucas pessoas? Ou será que ela revela algo muito mais profundo sobre a natureza humana? Há mais de 500 anos, um pensador decidiu observar o comportamento das pessoas sem ilusões. Seu nome era Nicolau Maquiavel. Enquanto muitos filósofos falavam sobre como as pessoas deveriam agir, Maquiavel decidiu observar como elas realmente agem. E o que ele descobriu não era exatamente confortante. Ele percebeu que as pessoas podem ser leais, podem ser generosas, podem ser honestas, mas frequentemente, enquanto isso for conveniente para elas. Isso pode soar duro, mas pense por um momento. Quantas vezes você já viu isso acontecer? Amigos que desaparecem quando você enfrenta dificuldades, colegas que parecem aliados até surgir uma oportunidade melhor, pessoas que prometem lealdade até perceberem que podem ganhar algo ao quebrar essa promessa. Talvez você já tenha vivido algo assim, talvez mais de uma vez. E quando isso acontece, quase sempre sentimos a mesma coisa: surpresa, decepção, às vezes até indignação. Mas Maquiavel acreditava que essa surpresa acontece por um motivo simples. Nós gostamos de acreditar em uma versão idealizada das pessoas. Gostamos de imaginar que a lealdade é algo natural, que as promessas têm um peso permanente, que quem está ao nosso lado permanecerá ali, independentemente das circunstâncias. Mas a realidade costuma ser mais complexa, muito mais complexa. Agora pense em algo comum do cotidiano. Imagine dois colegas de trabalho. Eles conversam todos os dias, compartilham ideias, talvez até almoçam juntos. Existe amizade, existe confiança. Mas então surge uma promoção. Apenas um deles pode conseguir. De repente, algo muda. A competição aparece. Informações deixam de ser compartilhadas. Pequenos comportamentos começam a revelar algo novo. E às vezes, um começa a puxar o tapete do outro. A pergunta é: por quê? Será que aquela amizade nunca existiu? Ou será que as circunstâncias mudaram e os interesses também mudaram? Maquiavel acreditava que a natureza humana é profundamente influenciada por interesses. Quando interesses estão alinhados, as pessoas cooperam. Quando interesses entram em conflito, a lealdade começa a ser testada. Isso não acontece apenas no trabalho, acontece nas amizades, nos negócios, na política e até nos relacionamentos amorosos. Pense em um relacionamento. No começo tudo parece sólido. Promessas são feitas, planos são construídos. Existe confiança. Mas com o tempo, as prioridades podem mudar. As circunstâncias podem mudar. E às vezes, uma pessoa começa a agir de forma diferente. Quando isso acontece, muitas pessoas dizem: eu nunca imaginei que essa pessoa faria isso comigo. Mas se olharmos com atenção, muitas vezes os sinais já estavam lá. Pequenas atitudes, pequenas escolhas, pequenas prioridades reveladas ao longo do tempo, e ainda assim, preferimos ignorar. Porque acreditar na lealdade das pessoas é confortável. É reconfortante imaginar que quem está ao nosso lado permanecerá ali, para sempre. Mas Maquiavel observou algo que continua verdadeiro até hoje. Os seres humanos são profundamente influenciados por três coisas: interesse, medo e oportunidade. Quando surge uma oportunidade grande o suficiente, algumas pessoas mudam, não necessariamente porque são más, mas porque os interesses falam mais alto. Agora pense em algo por um momento. Pense em alguém que já te decepcionou. Agora pergunte a si mesmo: foi realmente surpresa? Ou no fundo você já tinha percebido alguns sinais? Talvez pequenas atitudes,
talvez prioridades diferentes, talvez promessas que nunca foram realmente testadas. Muitas vezes, a traição não surge do nada, ela apenas revela algo que já estava presente. Agora, antes de continuarmos, se você gosta desse tipo de reflexão sobre natureza humana, filosofia e comportamento humano, aproveite para se inscrever no canal. Aqui nós exploramos ideias que ajudam a enxergar o mundo com mais clareza. Ideias que às vezes são desconfortáveis, mas extremamente úteis para entender como as pessoas realmente pensam e agem. Então se inscreva agora e continue nessa jornada de reflexão. Agora vamos voltar à pergunta. Se as pessoas podem trair quando os interesses mudam, isso significa que não devemos confiar em ninguém? Não exatamente. A lição de Maquiavel não é viver desconfiando de todos. A lição é entender como a natureza humana funciona. Porque quando entendemos isso, começamos a observar as pessoas de forma diferente. Começamos a prestar atenção não apenas nas palavras, mas nas ações. Não apenas nas promessas, mas nos interesses. Não apenas nas intenções, mas nas circunstâncias. E, curiosamente, isso nos torna menos ingênuos, mas também mais conscientes. Porque a verdadeira confiança não nasce da ilusão, ela nasce da compreensão. Quando entendemos que as pessoas têm interesses, começamos a valorizar ainda mais aquelas que permanecem leais mesmo quando poderiam agir de outra forma. E talvez essa seja a verdadeira raridade no mundo. Não a amizade fácil, não a lealdade conveniente, mas a lealdade que permanece mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando existem vantagens em fazer o contrário. Mais de 500 anos se passaram desde que Maquiavel escreveu suas ideias, mas a natureza humana mudou muito pouco. As pessoas ainda buscam oportunidades, ainda protegem seus interesses, ainda tomam decisões baseadas em vantagens. E entender isso pode evitar muitas decepções. Porque quando esperamos que todos ajam de forma perfeita, inevitavelmente nos frustramos. Mas quando compreendemos as motivações humanas, nos tornamos mais atentos, mais conscientes e talvez até mais sábios. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que as pessoas traem principalmente por interesse ou por fraqueza? Escreva sua opinião nos comentários. Eu realmente quero saber como você vê essa questão. E se essa reflexão fez você enxergar o comportamento humano de uma forma diferente, deixe seu like no vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e permite que mais pessoas encontrem esse tipo de conteúdo. E se você quer continuar explorando ideias profundas sobre filosofia, natureza humana e poder, não esqueça de se inscrever no canal, porque ainda existem muitas reflexões que podem mudar a forma como enxergamos o mundo. E às vezes, tudo começa com uma pergunta simples: por que as pessoas realmente traem?